Inclinemos nossa fronte, fechemos os nossos olhos e entremos na presença do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos obter do Espírito Santo de Deus a sua presença em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora. Vem cumprir a tua promessa dentro de nós. Vem morar dentro de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos dar inteligência, perspicácia, para que nós possamos compreender tudo aquilo que nós devemos fazer para andar nos caminhos de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nos ilumina, nos instrui, nos ensina e nos guia com os seus próprios olhos, como foi a tua promessa. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa, vem estar conosco. E aproveitando a presença do Senhor Jesus agora ao nosso lado, vamos aproveitar para confessar a Ele todos os nossos erros, os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões que cometemos por palavras, obras e omissões e por pensamentos. Nós te pedimos perdão, ó Senhor Jesus, por tudo que fizemos de errado e contamos com o teu amor e com a tua dedicação. Nesse instante, peçamos ao Senhor Jesus que entre no nosso coração e tire de lá tudo aquilo que estiver contrário à vontade de Deus, aquilo que nós não estamos vendo, que nós não estamos sentindo, aquilo que nós estamos guardando contra a vontade de Deus, que Ele arranque de lá agora, tire de lá e nos perdoe de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados e nos dê forças para nós não voltarmos mais a pecar. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Todos digam comigo agora: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Deus e como nosso Salvador. Nesse momento, quando a gente recebe Cristo assim, nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a melhor posição que nós temos na nossa vida, como filhos de Deus. Vamos então agora fazer a nossa meditação no dia de hoje. Hoje eu separei aqui um versículo que está no livro do profeta Amós. Do profeta Amós. A palavra Amós significa carregador de saco, carregador de peso. Então o Amós foi um profeta que nasceu ali em redor de Belém, em redor da cidade de Davi. Portanto, ele pertencia ao reino do sul, porque num determinado momento houve a divisão do reino de Israel. O reino do norte ficou constituído por 10 tribos, filhos de Jacó. E o reino do sul ficou constituído por 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que os judeus se dizem os legítimos, os verdadeiros. Então, o reino do sul foi onde Saul foi rei, Davi foi rei, onde Salomão foi rei. Amós nasceu nesse reino. Mas ele foi trabalhar, foi fazer a missão profética dele no reino do norte. Quando a gente fala em missão profética, o nosso programa ele tem não só o interesse de edificação, mas também o interesse de instrução. E é bom que a gente diga o que é profeta dentro da Bíblia. Profeta é aquela pessoa que trazia a vontade de Deus para os demais, que traduzia a vontade de Deus para os demais. Então, nessa concepção, nós temos de dizer que os primeiros profetas que nós encontramos na Bíblia são justamente os patriarcas, aqueles que vão de Adão, Noé, Abraão e chegam a Moisés. Aí encerra o ciclo dos profetas patriarcas. Aí começa o ciclo dos profetas independentes. Quais seriam eles? Seria Eliseu, seria Elias, seria Samuel, que seriam os profetas independentes que não escreveram, que não deixaram escritos sobre a profecia deles. Aí nós vamos encontrar o grupo de 16 profetas. 4 deles nós chamamos profetas maiores, porque eles deixaram uma literatura maior, mais rica, mais profunda. E esses 4 são
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 4 profetas maiores, porque deixaram uma obra maior, mais profunda e mais instrutiva. Aí nós temos o grupo dos profetas, que chamam os profetas menores, que pega o Oséias, Obadias, o próprio Amós, o Ageu, né? Pega esses profetas menores. E vamos ver o Amós, que ele está incluído nos profetas menores, porque a obra dele não é uma obra tão extensa, não é uma obra tão grande. Mas quando a gente analisa a obra de Amós, nós vamos verificar que Amós foi um profeta. Depois de profeta, ou junto com o profeta, ele foi um excelente orador, ele foi um grande pregador, e ele pregava com muita convicção. A gente lê o livro dele e vê como ele enxerga a presença de Deus na nossa vida. Ele diz que Deus é o domínio total, Deus é a plenitude do poder, Deus tem a modificação, ele governa todas as nações. Então, para Amós, o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus tem todo o poder, tem todo o domínio, e ele transforma as nações. Aí nós vamos ver, o livro de Amós vai ser dividido em 4 fases. A primeira fala da profecia sobre as nações em redor de Israel. Depois ele fala da profecia sobre Israel e Judá. Depois ele fala das penas que Deus vai dar ao povo de Israel. E por fim ele diz a glória que vai haver, o reino de Davi. Isso foi escrito 752 anos antes de Cristo nascer. Então o livro de Amós, ele tem uma clareza extraordinária, ele tem uma erudição extraordinária, ele tem também uma dicção sobre Deus, uma tradução sobre Deus, que me fez hoje, depois que eu li o livro de Amós, me fez trazer uma figura para Deus. Deus é o nosso fabricante. Isso nós já sabemos. Mas há uma condicional do fabricante que nós devemos colocar na nossa vida. Todo fabricante de carro, de geladeira, de qualquer coisa, ele faz, primeiro, o livro de instrução sobre o manuseio daquele produto que ele produziu. E segundo, ele dá garantia daquele produto. Preste bem atenção, vamos voltar. O livro de Amós me convence de que Deus é o nosso fabricante, com todo o seu poder, com todo o seu domínio. Ele é o nosso fabricante. Agora vamos passar essa figura para o mundo atual. O fabricante é aquele que fabrica alguma coisa. E aquela coisa que ele fabrica, ele dá um manual. Chama-se o manual do fabricante. E junto com esse manual, ele dá a garantia. No momento em que nós tivermos isso na nossa cabeça, que nós crermos nisso, que nós acreditarmos nisso, que nós tivermos fé nisso, que Deus é o nosso fabricante, então nós vamos procurar saber o manual do fabricante. Onde é que está o manual, a instrução para nós que somos fabricados por Deus? E o manual do fabricante de Deus está aqui, é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Esse é o manual do fabricante. E eu volto a dizer a expressão que eu vi o Cortella, que foi secretário da Educação da Irundina, dizendo no programa Canal Livre, ele disse assim: podem vocês não acreditar em Jesus, pode não acreditar na Escritura Sagrada, mas uma coisa, há um desafio. Ali não existe nada de errado. Existe uma mensagem de amor, exige uma mensagem de vida, exige uma mensagem de conduta correta, e ninguém consegue apontar um erro dentro da Escritura Sagrada. Então é importante que o manual do fabricante seja lido, relido e crido por nós que somos fabricados por Deus. Mas a segunda parte, que é a mais importante, que é a garantia de fabricação. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos por parte de Deus a garantia da nossa fabricação. Eu posso chegar hoje numa loja e comprar um carro 0 km. Ele vai me entregar o manual do fabricante e vai me entregar a garantia que ele me dá das revisões que ele vai fazer, garantia contra o defeito de peças e tudo mais. Agora, eu posso ler
esse manual do fabricante, ou posso simplesmente fechá-lo e não dar atenção a ele. Qualquer um de nós diria que isto é uma grande burrice. Qualquer um de nós diria que o fato de eu comprar um carro 0 km, pagando uma fortuna pelo carro, e receber o manual do fabricante e não lê-lo, qualquer um de nós diria: você é estúpido, você é bobo, você é tonto, você é burro, porque você não leu o manual do fabricante. Agora eu recebo o certificado de garantia. Aí no primeiro desastre que eu tenho, no primeiro problema que eu tenho no carro, eu, em vez de ir com o manual de garantia ao fabricante, eu entro na primeira boca de porcaria que existe, aquele mecânico sujo que não sabe fazer nada, que está ali apertando parafuso, eu entro para ele mexer no meu carro, que eu tenho uma garantia do fabricante, eu entro para ele mexer no meu carro. Aí qualquer uma pessoa vai dizer: mas você é burro mesmo. Não, bastava você telefonar lá para a concessionária que eles vinham buscar o carro, bastava você ligar para o seguro que eles vinham buscar, mas no entanto não, você preferiu fechar o manual do fabricante e você preferiu largar de voltar a garantia ao fabricante para procurar uma pessoa que não tem nenhuma autorização do fabricante para mexer em você. Assim somos nós quando nos afastamos de Deus. Assim somos nós quando não aceitamos Cristo na nossa vida. Assim somos nós quando vivemos uma vida que nós dizemos independente, dono do nosso nariz, quando nós achamos que é assim que nós temos de fazer. Na Escritura nós temos um rei, o rei Uzias, que ficou doente e ele foi procurar médico. O que diz a Escritura? Diz: você agora vai morrer, porque em vez de você me procurar como você me procurou antes, diz o Senhor dos Exércitos, você foi procurar médico. Então, na nossa vida existe isso, existe esse problema. Nós trancamos o livro da garantia e rasgamos, trancamos o livro do manual do fabricante e rasgamos a garantia. E não vamos naquele que garante a nossa fabricação. Aí é que vem no livro de Amós. Por que eu disse tudo isso? Porque no livro de Amós, no capítulo 5, eu vou dizer 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que ele colocou aqui. Só 5. Olha aqui. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Vou repetir. Buscai ao Senhor e vivei. Por que muita gente, vamos inverter, por que muita gente não vive? Porque não busca o Senhor. Por que muita gente aceita viver uma vidinha chula, uma vidinha porqueira, uma vidinha porcaria? Porque vai fechar o manual do fabricante e não vai buscar a garantia de Deus. Então vive uma vidinha chula, maneira, porqueira, que não tem nenhum valor e fica imprecando contra Deus. Porque o demônio nos ensina isto. Toda vez que existe um problema para nós, o demônio nos cutuca e diz: ó quem fez, ó quem fez. E a gente passa a imprecar Deus. Por que, Deus? Por que o Senhor me fez isso tudo? Por que fulano tem? Por que Beltrano tem? Por que ciclano tem e eu não tenho? Busca Deus primeiro. E está escrito aqui: busca Deus e vivei. Busca ao Senhor e vivei. Ele explica aqui no livro dele que pela desobediência às normas de Deus, pela desobediência ao livro do fabricante, Israel haveria de ser destruído. E por que Israel? As 10 tribos. Israel são as 10 tribos. E Judá são as 2 tribos que ficam no sul. Por que Israel havia de ser destruído? Vocês se lembram que eu já falei no rei Jeroboão. Quando Jeroboão se tornou rei de Israel, das 10 tribos, quando ele viu o povo se movimentando para ir a Jerusalém, ele disse: se eu deixar esse povo ir a Jerusalém, chegando lá eles vão encontrar um rei mais poderoso que eu, mais forte que eu, mais inteligente que eu, eles vão encontrar um templo mais bonito que o meu, eles vão encontrar sacerdotes mais inteligentes que eu, e este povo vai se voltar contra mim. Então eu vou inventar uma história para esse povo não ir para lá. Então ele colocou em Samaria, em Betel,
ele, em vez de fazer um só bezerro de ouro, ele fez 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro. Eu vou voltar a explicar. O boi, o bezerro, era um animal sagrado para os egípcios. Há 2.700 anos antes, os egípcios cultuavam o boi. E o boi, para eles, aquele boi que eles cultuavam, ele tinha sido gerado numa vaca que tinha recebido um raio de sol para gerá-la. Então eles adoravam aquele boi. E por isso, o boi ápis, e por isso então o povo judeu, imitando o povo egípcio, colocou lá o bezerro de ouro, isso no deserto já. No deserto já. E Deus matou todos os idólatras. Deus matou todos os idólatras. Agora Jeroboão constrói 2 bezerros de ouro. E ele faz com que a Samaria inteirinha se torne idólatra. E a idolatria, gente, a idolatria é o começo da corrupção. Deus, quando fala da idolatria, ele diz: para que vocês não se corrompam na idolatria. Porque quando vocês se largam de Deus, quando se desliga de Deus e vai para o ídolo, quando se põe o ídolo na nossa frente, o primeiro caminho, o primeiro desvio chama-se corrupção. Deus diz aqui no livro da Bíblia: quando vocês ouviram a voz de Deus no Monte Sinai, não viram nenhuma semelhança de qualquer coisa. Porque Deus, quando falou, ele podia ter aparecido, ele podia ter mostrado a sua face. Ele disse: não mostrei para que vocês não se corrompessem. Vocês iam tentar fazer a minha face, e cada um ia fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, e acabavam que vocês iam se corromper. Então ele diz: para que vós não vos corrompais. Então a idolatria é o caminho da corrupção. Então Samaria se corrompeu porque, primeiro, ficou idólatra. O rei que havia assumido, Jeroboão, que tinha de cuidar do povo, este rei foi quem instituiu a idolatria dos bezerros de ouro, e dois dentro da Samaria. Amós saiu do reino do sul e foi lá para Samaria. Ele era vibrante, ele era erudito, ele era forte, ele era vigoroso. Ele pregava com a bocarra contra a idolatria e contra a corrupção de costumes, que é consequência da idolatria. Não existe idolatria que não se degringola para a corrupção. Não existe quem se afaste de Deus, quem passa a idolatrar ídolos, que não se corrompa e não venha para os maus costumes e não venha para as coisas erradas da vida. Amós pregou muito contra isso. Ele predisse: este reino vai ser destruído. E quando Judá também quis fazer idolatria, disse: você também vai ser destruído. E 50 anos depois, os 2 reinos foram totalmente destruídos pelas invasões dos bárbaros, pelas invasões dos povos árabes. Mas ele disse assim: no momento em que vocês buscarem a Deus, no momento em que vocês se converterem a Deus, Deus vai liberá-los de novo, vai abençoá-los de novo. Então ele diz assim: buscai ao Senhor e vivei. Agora, por que nós estamos batendo tanto nessa palavra, buscai ao Senhor e vivei? Porque Deus é sinônimo de vida. Deus é sinônimo de vida. E quando ele mandou Jesus aqui na terra, o que ele disse? Ele disse: o meu filho está aí para que vocês vivam por intermédio dele, para que vocês tenham vida por intermédio dele, para que vocês tenham vida por intermédio dele. Então, João, o apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, João, já falei, é o apóstolo que mais captou de Jesus a sua espiritualidade. João foi aquele que escutou Jesus dentro no âmago do seu coração. Escutou Jesus não externamente, mas escutou Jesus na sua essência. E João diz aqui, na primeira epístola de João, no capítulo 5, olha o que ele diz aqui: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que tem o Filho, que é Jesus,
tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então João deixa bem claro que a única exigência para nós termos vida nessa terra, mas eu estou te falando vida, eu estou falando vida com a boca cheia. Eu não estou falando vidinha chula, vidinha porqueira, não. Estou falando vida. Para que nós tenhamos vida, e a vida que eu digo é vida espiritual, é vida material e é vida física. A vida que Jesus nos traz, ela é vida espiritual em primeiro lugar. Porque nós somos espírito dentro de um corpo. Então é a vida espiritual em primeiro lugar. Em segundo lugar, a vida que ele nos traz é a vida material. Nós estamos nesse mundo aqui para sermos honra e glória de Deus. E Deus não nos quer sofrendo, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Como ensinou a Igreja Católica durante muitos anos, e ensina ainda através da busca de um ídolo que é Maria. E a vida física. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo não pode ser deteriorado pela doença, pela dor, pelo sofrimento. Não pode ser deteriorado. Ele é deteriorado quando a gente afasta de Deus. Buscai ao Senhor e Ele vai nos dar vida. E a vida que Ele nos mandou chama-se Jesus Cristo. E João anota aqui: aquele que tem o Filho tem a vida com a boca cheia. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas não foi só aqui que ele deixou anotado isso, não? Não foi só aqui, não. Quer ver? Vamos aqui no livro de João ainda, no capítulo 3º. Eu sempre digo que o capítulo 3º é um manual de cristianismo extraordinário. Porque é no capítulo 3º que o sacerdote Nicodemos, o homem senador do povo, vai a Jesus de noite, porque não queria aparecer, porque tinha vergonha de aparecer perto de Jesus. E ele pergunta: mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus diz para ele: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Jesus deixa bem claro: a chave do reino dos céus é nascer de novo. Aí ele pergunta assim: mas como é que pode ser isso? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Olha que estúpido, que tonto, que burro. Eu posso voltar no ventre da minha mãe para nascer outra vez? Ora, o que Jesus quis dizer é que a nossa vida espiritual tinha de ser uma nova vida. Nós tínhamos de ter uma nova vida. Por isso que os meus programas de rádio e de televisão têm este nome: Em Busca de uma Nova Vida. Ou seja, em busca de um novo nascimento, em busca de novos dias para aqueles que querem ter uma vida diferente, uma vida nova, uma vida completamente diferente da vidinha chula e porqueira que quase todo mundo está vivendo. E aqui ele diz aqui, no versículo 35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas confiou ao Filho. Então o Pai confiou tudo ao Filho. Aí diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Não verá a vida. Não vai ver a vida. Nem a vida física, nem a vida material, nem a vida espiritual. Mas aí que vem o pior: mas a ira do Pai permanece sobre ele. Gente, é importante que a gente veja que a ira do Pai, ela volta-se contra as pessoas em duas oportunidades. A primeira é quando a gente se afasta do Filho. E a segunda é quando a gente desobedece à lei de Deus. Está em Colossenses. Nós vimos em Colossenses 3. Nós vimos em Colossenses 3. O que está escrito lá? Que a ira cai sobre os filhos da desobediência. Em Colossenses 3, a ira cai sobre os filhos da desobediência. E aqui em João 3 está escrito: e a ira cai sobre aqueles que se afastam de Jesus.
Agora, por que é que nós não devemos afastar de Jesus? Vamos ver o que Jesus diz aqui. Vamos ver o que Jesus aqui diz no capítulo 14 de João. No capítulo 14 de João. Olha o que ele diz aqui. Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês irem comigo. Aí Tomé, sempre o Tomé que duvida de tudo, que não crê em nada. O Tomé que diz: olha, se for ele, eu quero botar o dedo na ferida dele para eu acreditar que ele é ele mesmo. Tomé, o incrédulo. Tomé, o incrédulo. Ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus diz para ele assim: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Tomé. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha a frase que Jesus deu, a chave do céu que Jesus deu para nós. Tomé, Tomé, você não crê em nada, você é incrédulo, mas olha para mim, Tomé, diz Jesus, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Tomé. Ninguém pretenda ir ao Pai senão por mim, senão através de mim. Então não é Maria, não é Santo Antônio, não é São Joaquim, não é São José, não é Santa Gueda, não é Santa Águida, não é Santa Inês, não é Santa Luzia, não é nenhum santo, nenhuma santa, não é o pastor Francisco, nem o pastor fulano, nem o pastor ciclano, nem o bispo, nem o papa que vai levar alguém ao Pai. Só chegaremos ao Pai através do Filho Jesus e de mais ninguém. Não pretendam, quem pretender chegar aos céus através de outra coisa qualquer, nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá. Só vai chegar aos céus aquele que tiver Cristo no seu coração, aquele que colocar Cristo dentro de si e aquele que resolver viver a vida com Cristo através de Cristo. Quando o Pai manda o Filho, ele diz: vou mandar o Filho para que vocês vivam por intermédio dele. Nunca me ensinaram isso e eu fico bravo, porque eu tive 11 anos de seminário e nunca me ensinaram isso. Só ensinaram a reza, que a gente reza, todo mundo grita: com Cristo, por Cristo e em Cristo, a vós, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. Isso todo mundo diz de boca para fora, diz ensaiado, diz decorado. Mas o que nós temos de dizer é, o nosso coração é que tem de dizer: é com Cristo que eu vou viver, é em Cristo que eu vou viver, e é através de Cristo que eu vou viver a minha vida, porque Ele, só Ele e mais ninguém, é o caminho, é a verdade e é a vida. Agora, vamos ver aonde é que está a força da vida. Está em Jesus. E vejam aqui o que Jesus diz no livro... Atrás um pouquinho, no livro de João, no capítulo 10, olha o que ele diz aqui: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É o sacana do Satanás, é o sacana do diabo, que está ao nosso derredor. Olha o que diz Pedro: vigiai e orai, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao vosso derredor, como leão faminto, pronto a vos devorar. Olha, o Pedro, ninguém mais que Pedro pode alertar a gente. Porque se tem um que foi atazanado, que foi atormentado pelo cão, foi Pedro. Tanto que Jesus disse: Pedro, o diabo andou à tua volta para te cirandar, Pedro. O que é cirandar? É botar na roda, né? Botar na roda. Cirandar é isso, é botar na roda. O demônio faz uma rodinha em redor do Pedro e acaba botando o Pedro na roda e o Pedro vai cirandar com o cão, com o demônio. Jesus disse: Pedro, eu te livrei da ciranda do demônio. E preste bem atenção, Pedro nos advertiu, ele diz: vocês todos, prestem atenção, vigiem e orem, vigia, ora toda hora, todo momento, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao vosso derredor, como o leão faminto, pronto a vos devorar. Esse é o papel do diabo, e Jesus falou: o diabo vem só para matar, roubar e destruir. Só para isso que ele vem. Agora Jesus diz assim: mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu gosto de Jesus porque Jesus não é Deus de coisinha, não é Deus de diminuição, não é Deus apenas de soma, não. Ele é Deus de multiplicação.
multiplicou os pães, multiplicou a saúde de tanta gente, multiplicou a vida eterna dentro de nós. E ele diz, ele multiplica a nossa vida. A nossa vida se torna vida de abundância. Vou repetir, mas que abundância nós vamos ter com Cristo? Preste bem atenção. Nós vamos ter abundância espiritual. Ou seja, nós vamos viver a vida espiritual, porque nós, preste bem atenção no que eu vou dizer, nós somos espíritos dentro de um corpo. Nós não somos corpo que temos um espírito, nós somos um espírito dentro do corpo. Então, quando a gente fortalece a vida espiritual, nós fortalecemos o nosso corpo, nós fortalecemos a nossa vida. Segundo, ele vai agir na nossa vida material. Na nossa vida material. Ou seja, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de toda a riqueza. Amós diz que Deus tem o domínio de todas as coisas. Amós diz que Deus modifica o destino de todas as nações. Então ele, Jesus, é que tem a força, o poder, a graça e todas as coisas que estão na mão dele, segundo está escrito no livro, para nos dar a hora que nós precisarmos. Então a nossa vida material muda também. E terceiro, a nossa vida física. É nisso que nós temos de acreditar. E aí vamos fechar a nossa palavra lembrando que nós somos fabricação de Deus. E nós temos o manual do fabricante para seguirmos. E nós temos a garantia do fabricante, que quando nós formos a ele, ele vai consertar aquilo que nós estragamos. Aquilo que nós estragamos. Porque não foi ele que estragou. Deus não estraga ninguém. Deus não permite que ninguém se estrague. O diabo vem e estraga, e nós permitimos que o diabo nos estraga. Por isso a nossa gordura, por isso as nossas doenças, as nossas enfermidades, por isso os cânceres que tem por aí, por isso um monte de doença que nós é que permitimos que o diabo coloque em nós. E quando o diabo coloca, nós não temos poder, nós achamos que não temos poder de exercitar o poder contra ele. Tanto é que a pessoa que me ligou ontem, eu disse, por que você não exerce o poder de cura da sua mãe? Ele disse, mas será que eu tenho esse poder? Como será que tem? Claro que tem poder que Jesus deu, mas esse poder eu só exerço quando eu acreditar no fabricante, no manual dele e na garantia que ele me dá de vida. Os que creem digam amém, amém. E glória a Deus. Vamos pedir agora ao Senhor Jesus, na nossa oração, que nós busquemos sempre no manual do fabricante, na Bíblia Sagrada, o remédio para a nossa vida. Inclinemos nossa cabeça e vamos pedir ao nosso Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos que nós creiamos que Tu és o Deus que nos fabricou. Que creiamos que a Bíblia é o nosso manual de fabricação. E que nós possamos ir toda hora dentro dela para buscar o meio de nós resolvermos os nossos problemas. Para buscar os meios de nós nos curarmos. Para buscar os meios, Senhor, de nós termos uma vida plena, a vida e abundância que o Senhor nos prometeu. E nós te pedimos, ó Senhor Jesus, faz que nós creiamos que nós temos a garantia do fabricante. E a todo instante, a todo momento, nós nos voltemos para este fabricante e vamos buscá-lo, para que, segundo o profeta Amós, aquele que busca o Senhor vai viver. Buscai o Senhor para viver. Buscai o Senhor e vivei, diz a palavra de Deus. Os que creem digam amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E vamos nos ungir para a vitória. Amém. Vamos nos ungir para a vitória. Qualquer coisa que acontecer na nossa vida, que a gente fique em dúvida, ponha na cabeça o seguinte: é a vontade de Deus para nosso bem. E coisa melhor vai surgir na nossa vida. Glória a Deus.